Olá, alunos do terceiro ano A, B e C. Eu sou a professora Sandra Marília, estamos aqui para mais uma aula de tecnologia. Hoje vamos falar sobre as pautas, isso mesmo. Como os jornalistas, os produtores de conteúdo trabalham, como eles elaboram os seus materiais. Mas antes disso, não se esqueça de fazer as anotações. Para isso, separe o seu caderno, seu lápis, sua borracha, seu marcador de texto, todo o material que você vai utilizar, mas lembre-se de não compartilhar esse material. Não se esqueça também de usar a máscara de forma adequada, tampando o nariz e a boca. Evite colocar a mão também nos olhos e no rosto de uma forma em geral. E sempre que necessário, use o álcool em gel. E não se esqueça de manter o distanciamento social. Se você fizer a sua parte, logo, logo, a gente vai se livrar desse vírus, tá bom? Mas agora vamos falar de tecnologia. Vamos lá? Preparados? Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre pautas. E a habilidade que vamos trabalhar é a mesma da aula passada, que é identificar diferente uso das tecnologias digitais da informação e comunicação, reconhecendo suas especificidades, aplicabilidades em diferentes contextos e seus impactos nos serviços, na produção, na interação social e utilizando-as de forma criativa, crítica, ética, em processos que envolvam autoria e protagonismo. Então, mais uma vez, vamos falar de pauta. Esse material, né, esse conteúdo está no caderno do aluno de vocês. Eu não sei dizer a vocês qual é a página, porque eu estou com o material aqui não impresso, então eu não sei qual é o número da página exatamente. Vocês podem achar lá no material, né, ou seguir por aqui, tá bom? As duas formas não tem problema. Então, vamos lá. Ler para conhecer. Você sabia que, independente da finalidade das mídias, serem alternativas, comunitárias ou tradicionais, elas precisam de uma pauta para desenvolver o assunto a ser vinculado, o assunto a ser divulgado, né, gente? Mas o que são essas pautas? Essas pautas são assuntos que os meios de comunicação procuram explorar em seu noticiário, tá bom? Então, os meios de comunicação, mesmo que eles que são comunitários, eles vão criar uma pauta e nessa pauta eles vão colocar aquilo que eles pretendem divulgar no seu conteúdo. Então, essas pautas devem ser definidas com base nos critérios e objetivos de cada veículo de comunicação. Por exemplo, vamos dizer que exista um canal no YouTube que é produzido por uma equipe que pretende divulgar aves que vivem na região do Pantanal. Então, esse canal ele vai desenvolver uma pauta. Qual é a pauta que ele pode desenvolver? Primeiro, ele vai falar naquele material lá que ele vai divulgar sobre as aves que vivem no Pantanal brasileiro e que estão ali durante o inverno, uma suposição. Então, primeira coisa, ele vai organizar a pauta, ele vai definir como é o inverno naquela região, qual é a característica do clima, como é que é a característica da água. E aí ele vai completar o assunto, né, falando sobre as aves que podem
permanecer naquela região ou que vem de migração durante o inverno. Feito isso, ele pode comunicar também ao seu público-alvo fotos, né? Aliás, ele deve publicar fotos, porque só falar das aves não vai adiantar em um veículo como o YouTube, tem que mostrar também alguma imagem, ele vai colocar lá as fotos das aves e provavelmente vai falando se ela é daquela região, se ela vive ali o ano inteiro, ou se ela vem de migração de outro lugar, por que ela vai para aquele lugar, quais são os impactos que ela está sofrendo, se existe risco de extinção. Então, ela vai organizar, então, as pautas, elas vão organizar a apresentação do assunto. E vai, é claro, depender do público que você está direcionando aquele material. Por isso, essas pautas precisam ser bem elaboradas. Ainda que elas são flexíveis à situação, né? Se você está fazendo um programa gravado, um material gravado, é uma coisa. Se você está fazendo um material ao vivo, você tem que adaptar aquela pauta a possíveis situações que possam ocorrer no decorrer lá da sua apresentação, né? Então, essas pautas devem compreender uma abordagem direta para o público também. A linguagem que você vai colocar nessas pautas, né, ela tem que ser acessível para aquele público. Então, mais uma vez, o canal do YouTube. Então, se o canal do YouTube é para um público que é formado em biologia ou está cursando biologia, a linguagem que você vai elaborar é uma. Mas se aquele público que está assistindo aquele canal seu são pessoas que nem moram no Pantanal, só tem, assim, só gostam da natureza, gostam de falar sobre conservação ambiental, então você vai elaborar uma outra pauta visando isso também. Você pode ainda pensar numa pauta que você vai trabalhar com os dois públicos, tanto aquele que é da área de biologia, aquele que é especialista, como aquele que não é. Então, também tem que elaborar, nesse caso, uma pauta que seja flexível para os dois, né? E levando, em claro, o tempo, né, gente? O tempo que é destinado para a divulgação do assunto. Então, se você tem, por exemplo, uma reportagem, né, que vai entrar ao ar em um determinado telejornal aí com 2, 3 minutos, você precisa, então, pensar nesse tempo que você tem para divulgar aquela mensagem, né, aquele material seu, aquela notícia, levando em consideração os critérios, os objetivos daquele veículo de comunicação. Então, se é um telejornal voltado para informação de economia, por exemplo, você tem que focar aquilo na economia. Se é um programa, por exemplo, de ciência, né, que acontece aquelas TVs fechadas, como o Animal Planet, né, por exemplo, então você vai ter que focar para daquele veículo que apresenta programas relativos à conservação da natureza, ao comportamento animal, aquela coisa toda. Então, você tem que ter uma pauta em que ela seja focada, primeiro, nos critérios e objetivo do veículo de comunicação, segundo, o tempo que você tem para apresentar aquele material, e terceiro, qual é o público-alvo. Então, essas três coisas têm que ser consideradas para que você tenha uma pauta bem elaborada, né? E uma pauta bem elaborada, você vai conseguir transmitir aquela mensagem, independente da mídia que você esteja aí trabalhando, tá bom? Então, as pautas da mídia tradicional e privada são mais abrangentes do que quando você compara uma mídia que seja alternativa ou comunitária, porque elas procuram dar conta para uma realidade ampla e complexa. Se você está falando, por exemplo, de um canal de televisão que está abordando uma reportagem, abordando um programa, elaborando um conteúdo para o Brasil inteiro, então ele vai ter que ter uma pauta que vai cobrir o Brasil inteiro, mas que, de repente, né, não vai atingir de uma forma muito significativa pessoas de uma determinada comunidade, de um determinado grupo étnico, né, de uma determinada realidade social. Por isso que a gente tem, hoje, tanto o desenvolvimento
dessa mídia comunitária, dessas rádios comunitárias, jornal comunitário, canal de YouTube, ou mesmo o próprio Instagram, né, que também a pessoa constrói, constrói material para ser divulgado, muitos lugares, muitas mídia, né, produz conteúdo específico para aquela região, específico para aqueles seguidores. Então, essa mídia alternativa, muitas vezes, ela consegue atingir com conteúdos mais precisos para aquela determinada região, e isso tem crescido muito. Essa abordagem mais significativa para o público tem sido muito discutida. De repente, você tem um veículo que abrange todo o Brasil, mas que não é a realidade de uma determinada comunidade. Então, você não consegue atingir aquela comunidade, e outros veículos estão fazendo isso muito bem, obrigado, como o Instagram, como página no Facebook, como o próprio canais do YouTube, né, próprias rádios comunitárias. Então, tem se discutindo muito essa pauta de comunicação quando você fala de mídias alternativas, né? Então, isso faz com que, dia a dia, de bairros e comunidades, quase não tenham presença constante dessas mídias. As mídias que são mais abrangentes, elas, às vezes, não retratam a questão da comunidade que está ali, né? Então, nesse sentido, a abrangência, o público, o interesse social e, é claro, o interesse do próprio veículo de comunicação em audiência, venda, assinatura, são considerados nessa definição. Então, é lógico, você tem que também considerar que se aquele material seu vai chegar para o seu público-alvo, se é de interesse desse público-alvo, e também se você tem algum retorno, porque algumas mídias comunitárias, elas não têm retorno financeiro, não têm essa busca por vender nenhum produto. Mas alguma dessas mídias, elas têm, sim, essa busca, por exemplo, canais do YouTube recebem publicidade, né? Então, há uma preocupação disso também. Por exemplo, um canal no YouTube da questão das aves, como dei o exemplo para vocês, pode ter algum tipo de venda. Qual seria essa venda desse público? Você está pensando em pessoas que têm interesse na área de aves, você pode vincular no seu canal, por exemplo, a divulgação de livros sobre aves. Você pode divulgar também trabalhos de fotógrafos daquela região, né? Outros sites também trabalhem com a mesma divulgação, outros canais que falem sobre fotografias, direcionando a natureza. Você pode divulgar também simpósios, congressos relativo à vida, comportamento, biologia das aves, tudo tem interesse naquele público-alvo, bom? E essas pautas também devem ter essa preocupação de abrangência. Agora, quando você fala de mídia alternativa e comunitária, essas pautas vão ser geralmente definidas pelos interesses. Então, o que eu estou falando para vocês? Se tem uma mídia comunitária alternativa, você vai definir a pauta muito mais restrita para aquela condição. Por exemplo, tem alguns materiais no Instagram, né? Tem algumas contas no Instagram, por exemplo, que eu sigo, que eles trabalham com especificamente o Guarujá. Então, eles falam sobre assuntos que acontecem no Guarujá. E, às vezes, você não tem outra fonte de informação. Então, ontem, né, dia 16, hoje 17, estou gravando dia 17, aconteceu um temporal no Guarujá. Muito vento, né? Aqui na rua, por exemplo, caiu uma árvore, uma outra foi danificada, né? Houve uma ventania horrível, muita chuva e tal. E aí eu queria saber se nas outras regiões do Guarujá também aconteceu a mesma coisa, né? Foi assim, no centro, onde está a escola, onde estão vocês, se tudo ficou bem lá, né? Se também houve outro estrago na cidade, se tem alguma coisa. Então, aonde que eu vou procurar essa informação? Naquela conta do Instagram que eu conheço. Porque aquele pessoal ali que tem aquela conta, eles divulgam material que é específico do Guarujá. Então, se eu ligasse a minha televisão para procurar alguma informação, eu tenho uma mídia tradicional que é mais abrangente. Ela até fala da Baixada Santista, mas nem sempre é especificado aquilo que eu quero saber.
Eu quero saber o temporal que houve no Guarujá. A mídia, mas a gente está falando do temporal que houve, sei lá, em São Paulo, né? Do frio que está horrível lá nos Estados Unidos. Mas o meu interesse naquele momento era saber o temporal do Guarujá. Então, eu fui procurar uma mídia alternativa, né? Uma mídia que está lá no Instagram, tem a conta no Instagram, e que divulga somente fatos do Guarujá e fatos de interesse público, total, não tem nada de política, nada disso. Como está o trânsito, se teve chuva, né? Se houve algum tipo de violência, por exemplo, registro de algum assalto, de algum tiroteio, avisar as pessoas para não ficarem naquela região. Então, é um serviço de utilidade pública, voltado para o Guarujá, né? É claro que esse serviço, com o caso desse do Instagram, ele não tem nenhuma propaganda, ele só divulga aquilo ali com informação mesmo, com a parte de comunitária, tá? Alguns serviços, uma mídia comunitária, a grande maioria, não tem vínculo de propaganda. Algumas mídias comunitárias, alguma rádio comunitária, lá do Rio de Janeiro, da minha cidade, eu tenho observado que sim, eles estão trabalhando com essa questão de ter algum tipo de propaganda para até sustentar, né, a questão de manter a rádio, aquela coisa toda, e aí seriam propagandas dos próprios estabelecimentos que tem na comunidade. A comunidade também tem um comércio próprio, e às vezes a pessoa que mora ali, né, acaba não consumindo fora da comunidade, sem trazer o retorno que às vezes é necessário para manter emprego, né, para desenvolver o lugar. Então, essas mídias comunitárias também aproveitam, né, esse valor econômico da sua informação para agregar alguma coisa como propaganda. Então, rádios comunitárias no Rio de Janeiro, algumas estão desenvolvendo, sim, essa questão de colocar patrocínio, de colocar propaganda em seus programas, né? Então, as pautas, em geral, possuem uma estrutura, uma composição, podendo ser completadas de acordo com o canal de vinculação. Então, a pauta, ela é feita, ela é montada, ela é uma orientação, a gente vai ver um vídeo daqui a pouco, para vocês entenderem um pouquinho melhor como isso funciona, mas ela é flexível. Por exemplo, vamos dizer que uma equipe de reportagem para transmitir para a TV X viesse aqui na comunidade, aqui no Guarujá. Então, ela veio cobrir que a rua encheu, né? Que tinha gente esperando esvaziar, que tinha pessoas preocupadas com o carro. E aí, chegando aqui, tinha aquela pauta para ela desenvolver. Ela ia mostrar a rua cheia, ia mostrar que os bueiros não estavam limpos, ela ia mostrar que tinha gente esperando esvaziar água, ia entrevistar pessoas preocupadas com o carro, ia falar sobre a chuva que caiu, a quantidade de milímetros, o vento, aquela coisa toda. Mas, quando ela chegou no lugar, ela deparou que 2 árvores caíram, né? Mas árvore não, gente, caiu uma árvore, né? Praticamente caiu toda, quebrou toda, e uma outra ela perdeu uma parte do galho. Tudo bem. Então, aí, isso é um fato novo. Isso é um fato novo. Ela chegou ali, encontrou aquilo aí. Então, ela precisa adequar aquela situação e encaixar aquele material. Então, a pauta, ela é montada, ela tem que ser uma coisa bem feita, mas também tem que ter uma flexibilidade para que ele possa incluir fatos novos, dependendo, é claro, do veículo, né, do canal que está sendo vinculado àquele material e da situação que está acontecendo, tá? Então, a organização da pauta leva em consideração alguns pontos. Factual, ou seja, eventos e situações que estão acontecendo no momento ou que estão previstos para acontecer. É o fato que a gente contou agora, né? Então, naquele momento, cheguei ali, aconteceu aquela situação. Né? Eu não, uma suposição de uma repórter que tenha chegado em uma região. Questões não factuais, ou seja, problemas e desafios permanentes da comunidade, da sociedade, da escola, entre outros. Em geral, essas mídias tratam de assuntos de relevância social, considerando o público específico, conforme já estudado anteriormente. Por exemplo, cidade do Guarujá tem várias regiões que têm ameaça de desabamento, né? E aí, interessante uma mídia
que seja comunitária, de repente daquela região, daquela comunidade, faça uma pauta, produza um conteúdo para mostrar como está aquela região, né? Quais são os cuidados que podem ser feitos, por exemplo, no Rio a gente tem os alarmes, né? Quando tem uma chuva muito forte chegando na região, existe uma sirene que toca e as pessoas, então, precisam procurar lugares seguros, tem uma lista lá, lugares seguros, e as pessoas saem de suas casas, é muito triste isso acontecer, mas as pessoas saem das suas casas para preservar a sua vida e vão para lugares mais seguros. Então, isso acontece nas comunidades do Rio de Janeiro. Então, também pode se discutir também sobre isso, a comunidade não pode colocar alguma dessas coisas, quer dizer, essa mídia comunitária, ela pode levantar também essa questão, né, e trazer esse assunto, trazer essa relevância social de interesse para aquela determinada população, e aí pode, então, contribuir para a melhoria, nesse caso, as tais das sirenes que podem ajudar, e segundo os especialistas, realmente ajudaram muito na cidade do Rio de Janeiro, tá? Graças a Deus, porque o Rio de Janeiro era sempre muito... o Rio sempre foi uma cidade que teve muito desabamento. Então, janeiro, que era uma época, a gente sempre... O carioca tinha como um mês difícil, porque era muita chuva e, geralmente, os desabamentos aconteciam em janeiro. Tá? Bom, então eu vou agora passar para vocês um vídeo que conta como essas pautas devem ser elaboradas, tá bom? Tenham paciência, porque esse vídeo, ele tem lá a sua propaganda, e eu não posso cortar a propaganda, porque se eu cortar a propaganda, não vai aparecer para vocês no vídeo todo, tá bom? Então, paciência aí com a propaganda e desculpem. Olá, pessoal, eu sou a Fernanda Félix, administradora da Academia de Jornalista e editora-chefe do jornal Dialogá-lo. Se vocês não conhecem, pode clicar lá. E a nossa pauta do vídeo de hoje é como fazer a pauta jornalística em 4 passos. O meu cabelo está ficando péssimo, acho que bem. Então, pessoal, o assunto da pauta é bem mais simples do que a gente pode imaginar. Às vezes a gente fica com um pouco de medo de fazer uma pauta, porque sempre acha que vai esquecer alguma coisa. Por isso que eu separei 4 passos. Isso não significa que só serão eles. Esses aqui são passos básicos para você já começar a ter uma atenção maior na hora de fazer o seu texto da pauta, tá bom? A pauta para o jornalista é como se fosse uma bússola, né, para o navegador, porque sem ela você fica um pouco mais desorganizado na hora de fazer alguma coisa. E quem vai para a rua precisa ter uma linha de raciocínio um pouco mais elaborada para poder aproveitar o tempo e aproveitar o espaço, não é mesmo? Então, primeira coisa, a pauta ela é responsável por organizar tudo o que você vai fazer na sua cobertura, na sua entrevista, em qualquer tipo de reportagem ou notícia que você vai produzir, né? Ela vai dar o norte de todo o passo a passo que você vai concretizar na hora do seu conteúdo, né? Quantos entrevistados, tipo de texto, qual é o foco, tudo isso, a quantidade também de ferramentas que você vai utilizar, se você feito na câmera, se você utilizar do microfone, gravador de voz, tudo isso vai ser bem discriminado nessa pauta, tá bom? Seria o nosso companheiro aí das entrevistas externas e até mesmo internas que possam acontecer, tá bom? Nelas, vocês vão ver assuntos que podem ser tratados também no seu texto, coisas que como você vai abordar. Isso faz toda a diferença na hora de você concluir o seu conteúdo. Porque você vai seguir a linha certinha e depois, para a pessoa que vai editar, para a pessoa que vai publicar, né, vai ficar sempre tudo muito mais fácil, porque eles também vão seguir essa pauta, tá bom? Antigamente tinha o nome de pauteiro, né? Era o pauteiro que fazia isso, mas hoje não. Hoje pode acontecer que ainda tenha em algum veículo, eu não conheço nenhum que seja assim, mas pode acontecer que ainda tenha sim, tá? Mas geralmente são feitos pelos editores-chefes, né? Os editores de reportagem, e até mesmo o próprio jornalista de sair para a rua, né? Por exemplo, no Jornal Dialogado, quem costumava, né, fazer a pauta era eu, que era editora-chefe do jornal. Mas hoje eu já falei para a galera que cada um pode fazer o seu conteúdo, se quiser me mostrar antes, legal, mas eu só sei que eu quero ver o concreto, o feito, né? Porque jornalista é aquele que sabe montar a pauta, elaborar o conteúdo, divulgar e tudo isso. Então, treinar como fazer a pauta já vai fazer bastante diferença para você que já quer começar a ter essa prática, tá?
Então, a gente fez o seguinte, eu separei aqui no meu script esses 4 passos bacaninhas para vocês começarem a ter essa organização melhor, tá bom? Então, vamos lá. Sua pauta, primeiramente, ela pode ser curta e informativa, né? Lembrando que ela saiu da redação dessa forma, não significa que você não possa mudar o seu conteúdo durante a elaboração do mesmo. Por quê? Geralmente, acontece de ter mudança no ambiente, não conseguir ser feito daquela forma, ter que mudar a ideia inicial, né? E por quê? Porque geralmente as pessoas acabam não indo, né? Ou então o ambiente fica complicado para fazer, você vai ter que mudar. O importante é chegar com o material e com aquela linha de raciocínio. Mas a forma como você vai alterar isso daí depende de você e do ambiente que você for fazer o seu conteúdo. Então, a pauta, ela é editável sim, tá bom? Mas é sempre bom você já ter uma ideia mais ou menos do que pode acontecer ou não, para você não ficar perdendo tempo tendo que alterar alguma coisa ali de última hora. Então, é sempre bom você já pensar como será, pensar em 2 hipóteses, né? É sempre muito importante. Então, vamos lá. Na hora de construir a pauta, é necessário, número 1, o histórico, né? Como você vai abordar o assunto, qual vai ser a linha de raciocínio, para que vai servir isso, para qual formato, né? Um exemplo, por exemplo. Um exemplo, você vai abordar sobre os assaltos no bairro do Recreio, vamos supor. Então, você vai fazer um histórico de quantos assaltos teve, de, vamos supor, 5 anos para cá. Você vai ter que já introduzir, né, fazer esse histórico desse assunto para que você possa abordar o hoje, né? É muito importante. Às vezes, diríamos que seria o mais importante, né, para poder facilitar a sua pauta, é você já ir com o lead e o sublead daquele assunto. Porque você vai conseguir trabalhar em cima daquilo ali. Então, vai te facilitar bastante você acabar não fugindo do assunto com tantas informações que você virá a ter na construção do seu material, né? Então, o histórico é importante para você saber onde você vai pisar e de onde você vai partir, e, claro, já te dá uma ideia do assunto para você chegar no hoje, que é o que você está indo buscar, né, na sua entrevista, cobertura, reportagem, seja o que for. Número 2, matéria. É a parte em que o jornalista, o repórter, vai escolher trabalhar, né? É a parte do que ele vai saber escrever, do que ele vai querer abordar, de como ele vai escrever, é a parte do que quer ser retratado por aquele veículo. Você saiu com a pauta dizendo para enfatizar nos assaltos que estão acontecendo naquele bairro que vem se evidenciando. Então, a sua matéria tem que não fugir desse assunto. Entende? Então, essa é a parte, assim, dizem que é a mais crítica, porque é a parte que você vai pegar inúmeras informações que você colheu, mais o histórico, e vai fazer aquilo ali entrar, né, no critério do veículo, seja o jornal digital, né, o jornalismo digital, que tem que ser tudo bem enxugadinho, ou seja uma reportagem, que pode ser algo mais detalhado. Então, isso daí vai de acordo com o critério da pauta do veículo em qual você trabalha. Seria o terceiro item, abordagem, né? É o que vai individualizar a matéria. Por exemplo, vários jornais vão falar sobre esse assunto de assalto no bairro, que eu citei. Você vai ter que fazer a diferença, você vai colocar isso de uma forma diferente, né? Você vai dar uma característica para aquilo ali, você vai enfatizar alguma coisa, uma informação que você for lá buscar, que não vai ser falada em nenhum outro veículo, porque você já foi com esse pensamento para concretizar, né? É a questão é uma abordagem diferenciada, algo que você vai querer falar de diferente, apresentar de diferente para o seu conteúdo sobre os mesmos assuntos que podem querer tratar, tá bom? Pode ser uma entrevista com alguém com relação a isso daí, alguém que mora no bairro há muito tempo, há anos, e vai falar uma diferença de como era antes e como é hoje. Essa vai ser a informação somente do seu veículo. Quarto passo, fonte. Todo mundo viu a beça da foto que eu coloquei sobre que a gente não tem amigos, que a gente tem fonte. Então, vamos lá. A fonte você vai procurar um morador ou um trabalhador do bairro, você vai verificar alguém que possa ter uma informação de algum órgão que confirme essa situação do bairro hoje. Essas serão as suas fontes. Podem ser pessoas ou podem ser órgãos, né, oficiais, que seriam as fontes oficiais. Elas que vão te dar os números corretos, que é diferente de fonte oficial,
e de outro tipo de fonte, tá bom? É bom lembrar disso também, que vai ser um próximo conteúdo que eu não vou falar nesse vídeo agora, que são as diferenças de fontes, tá legal? Lembrando também da regra das 3 fontes, a lei das 3 fontes. Não foque numa fonte só, porque você precisa ter uma ideia do que você vai querer abordar. Então, vários tipos de informação sobre determinado assunto vai te ajudar bastante. E o último item do nosso passo seriam as imagens, né? As imagens utilizadas. As imagens, a primeira dica que eu vou dar para vocês, elas precisam ser independentes. Olhou a imagem, você já vai associar aquele conteúdo que você está tratando, porque ela vai falar sozinha que é aquilo ali. Lembrando também que, mesmo assim, ela é um complemento daquilo que você quer abordar. Ela vai falar, vai lembrar a matéria sozinha, mas ela vai realmente fazer parte daquilo ali. Então, não procure imagens de anos retrasados, de séculos passados, não façam isso. Tentem focar naquilo que é o que você está abordando com a imagem de vocês, porque ela vai comprovar o que você diz, tanto complementando, quanto ela sozinha traduzindo o que você está falando, tá? Porque é o primeiro contato que o seu leitor tem com você, tá bom? Então, gente, título e foto é muito importante porque é o primeiro contato e depois vem lead, que eu já falei para vocês em outros vídeos, tá bom? Então, galerinha, esse foi o assunto. Eu espero que possa ajudar bastante vocês aí na elaboração de pautas e mais pautas, que eu espero que venham muitas, tá bom? Quem não curtiu a nossa fanpage para... Então, a gente viu, né, falando sobre a pauta, como que deve ser elaborada. Vamos voltar aqui ao nosso conteúdo, né? Então, ela comentou como que você deve elaborar essa pauta. Vou deixar para vocês aqui o link também desse vídeo, caso vocês queiram rever, né? Tá aqui o link, bom? E aí, a gente tem uma atividade para fazer, tá bem? Nessa atividade, nós vamos, então, citar um exemplo de uma mídia comunitária de relevância social que poderia ser criada no seu bairro, né? Então, houve um probleminha aqui com essa parte de acentuação aqui, que eu não sei por que ele não aceitou. Mas vamos tentar aqui colocar, né, para ficar certinho o nosso material. Ele pegou aqui a antiga, né? Isso acontece, né, gente? Então, muito bem. Agora melhorou. Tem uma assustada aqui. Ah, mas não melhorou não, olha aqui, ó. Não, não melhorou não. Opa, melhorou não. Ih, meu Deus, meu teclado não tá bom. Isso, agora sim. Bom, então a gente vai pegar, vai citar um exemplo de uma mídia que você acha que poderia ser criada no seu bairro, tá bom? E eu deixei para vocês aqui também um outro link que fala sobre as rádios comunitárias de São Paulo, como que eles fazem as suas pautas, como é que eles selecionam o seu material, tá bom? Fica também para vocês terem aí uma dica do que fazer. Gente, essa atividade aqui não tem certo nem tem errado, cada um vai dar a sua opinião, tá? Então, você pode falar assim, eu acho que para minha comunidade seria interessante usar o Instagram, porque todo mundo tem o Instagram, a gente pode, então, criar uma conta no Instagram de uma determinada rua, por exemplo, e ali a gente pode colocar materiais relevantes, né, para a nossa comunidade, por exemplo, a chuva aconteceu ontem, um exemplo, uma necessidade comunitária, tem um buraco na rua, precisa ser resolvido, né? Uma pessoa está precisando de alguma coisa, então a gente pode ter aí umas ideias também em relação às mídias digitais, né? Ou, de repente, um jornal, por que não um jornal, que possa também divulgar trabalhos dos próprios moradores, incentivar aí também o comércio da região, como eu falei para vocês, que lá no Rio as rádios comunitárias hoje, algumas têm aí publicações, têm aí anúncios, né, de lojas, de serviços que a própria comunidade oferece, tá bom? Então, façam cadernos de vocês, ainda não tem como
a gente enviar, porque o Google Classroom está em atualização. Tá bom, gente? E a gente termina essa aula por aqui. Vamos lá, para a gente bater um papo ainda, né? E a gente já volta aqui. Vamos lá. Voltamos. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que essa aula possa servir para vocês aprenderem sobre pautas, sobre mídia, e, de repente, contribuir para o seu projeto de vida. Que tal ser um jornalista, né? Aquele jornalista realmente sério, responsável, que se preocupa com a notícia, com a informação, de forma adequada para ajudar todos nós termos uma vida melhor, tá bom? Cuidem-se, cuide de sua família, da sua escola, não esqueçam do álcool em gel, não esqueçam de usar a máscara, não esqueçam do distanciamento social e não compartilhem objetos, tá bom? Beijo no coração e a gente se vê na próxima aula. Tchau para